14 de junho, São Metódio. Metódio nasceu no século VII, na Sicília. Ele goza de grande veneração entre os gregos pelo papel corajoso que desempenhou na derrota final da iconoclastia e pela força da resistência demonstrada durante seu cativeiro. Ele é frequentemente chamado de confessor ou grande. Ele nasceu na Sicília e recebeu uma excelente educação em Siracusa. Ele foi para Constantinopla para garantir um lugar na corte, mas sob a influência de um monge, entrou no mosteiro de Quenolaco. Mais tarde, ele mesmo fundou um mosteiro em Quíos, no mar Egeu, de onde foi chamado a Constantinopla pelo patriarca Nicéforo. O movimento iconoclasta, que queria destruir todas as imagens sagradas e cancelar a veneração dos santos na época do imperador Leão, foi duramente combatido e derrotado no século VIII por São João Damasceno, mas no início do século IX encontrou novo apoio na pessoa do imperador Leão V, o Armênio, também porque a Igreja Oriental estava sob a pressão do nascente Islã, que proibia qualquer representação de imagens ou objetos sagrados. Alguns cristãos temiam que a veneração de imagens pudesse levar à superstição, mas Metódio, como João Damasceno, antes dele, argumentou que as estátuas ou imagens eram um auxílio à devoção, um legado da tradição da Igreja. Ele se opôs corajosamente a esse novo ataque. Após a deposição e exílio do patriarca Nicéforo, Metódio foi a Roma, instruído pelos outros bispos para informar ao Papa Pascal I sobre a situação da guerra iconoclasta, e lá permaneceu até a morte de Leão. O Papa enviou uma carta ao novo imperador Miguel, chamado Gago, pedindo-lhe para reintegrar Metódio, que conseguiu retornar a Constantinopla. A controvérsia ainda estava na cidade, e ao chegar ele foi acusado de ter pressionado o Papa a escrever a carta e foi jogado na prisão. As condições em que foi obrigado a viver eram assustadoras. Talvez tenha sido encerrado numa gruta ou num túmulo com 2 companheiros acusados de furto, e lá foi deixado para morrer. Quando finalmente saiu da prisão, foi difícil de reconhecê-lo, reduzido a um esqueleto, calvo, pálido pelos anos passados na escuridão, vestido com trapos imundos. No entanto, o seu espírito estava intacto, tanto que quando o imperador Teófilo renovou a proibição das imagens sagradas, atacou corajosamente a veneração das imagens imperiais e dizia: se uma imagem é tão indigna aos vossos olhos, como é que vocês que condenam a veneração das imagens de Cristo, ao mesmo tempo não condenas a representação de imagens de si mesmos? O imperador mandou açoitá-lo e jogá-lo na prisão. O imperador Teófilo morreu pouco depois, e o poder passou para as mãos da sua viúva, a imperatriz Teodora, que governou o reino no lugar de seu filho Miguel III.
e ela mudou a política da corte em relação ao culto das imagens. As perseguições cessaram, os clérigos exilados foram chamados de volta, e em 30 dias os ícones foram pendurados novamente nas igrejas de Constantinopla. O patriarca iconoclasta foi deposto e Metódio voltou a liderar a sé patriarcal. Seu patriarcado durou 4 anos. Convocou um sínodo em Constantinopla, que reafirmou o culto às imagens, trouxe de volta as relíquias de seus antecessores, o patriarca Nicéforo, falecido no exílio, na capital do império, podendo testemunhar quanta honra lhe foi prestada. Instituiu a festa anual da ortodoxia, que ainda hoje se celebra na Igreja Ortodoxa, no primeiro domingo da Quaresma. Mas, infelizmente, para ele herdou de Nicéforo a disputa com os monges estuditas, que estavam a princípio entre seus defensores mais vocais, mas depois se tornaram seus adversários ferrenhos quando condenou alguns escritos de seu famoso abade Teodoro, o Estudita. Metódio foi um grande escritor, embora agora a maioria das obras poéticas, teológicas e outras atribuídas a ele não sejam consideradas autênticas. Atualmente acredita-se que ele tenha escrito algumas obras hagiográficas, entre as quais a vida de São Teófanes. Metódio morreu em 847 em Constantinopla, hoje Turquia. São Metódio, rogai por nós.